nosso abraço fraterno a todos e a todas, irmãos e irmãs que nos escutam, que nos acompanham, que neste momento a gente consiga nos conectar com a espiritualidade de luz, pedindo já a permissão que a gente consiga sentir todo esse amparo, gratidão já por esse momento em que mesmo de uma maneira virtual, pela internet, por essa ferramenta que muito nos possibilita também este encontro, que muito nos possibilita trabalhar também na seara do Mestre, que muito nos possibilita estarmos de alguma maneira juntos, sem esquecer de todo o afeto que a presença física nos entrega, que nós consigamos permitir a presença do Mestre amigo em nossos corações e que daqui para frente, durante esses momentos em que juntos estamos a refletir, a gente consiga cada vez mais serenar os nossos corações e acreditar que estamos todos amparados por essa luz divina, acreditando na presença dos bons espíritos, acreditando que a cada prece, a cada conversa com o nosso amigo Jesus, com o nosso anjo da guarda, a gente entrega as nossas dores físicas, as nossas dores da alma e confia, mas também, além de confiar, segue trabalhando, segue em busca de trilhar sempre no melhor caminho e que esse caminho possa trazer um aprendizado. Enquanto esperamos respostas, enquanto esperamos muitas vezes o alívio, que continuamos também trabalhando na seara do Mestre e servindo de a melhor maneira possível aquelas pessoas que estão ao nosso redor, com amor, com gentileza, com fraternidade. Afinal de contas, como estamos nos dirigindo às pessoas que chegam até nós, que nos procuram para um auxílio, que nos procuram para entregarmos uma palavra amiga, que nos procuram para falar de seus anseios, das suas dificuldades, que confiam em nós e que muitas vezes há uma certa esperança de que cada um de nós, trabalhadores da doutrina espírita ou não, mas cada um de nós que já temos um pouco desse entendimento que a doutrina nos traz, que de alguma maneira confiam que podemos sim ajudar, mesmo que dentro de todas as nossas limitações, mas que a gente consiga ajudar a consolar, a fazer com que o outro compreenda um pouquinho mais através do consolo, do entendimento, do esclarecimento que a doutrina espírita ela nos traz. E já nesse sentido de um trabalho fraterno, de um trabalho sem interesse algum, porque lembramos que o trabalho, seja ele qual for, mas principalmente um trabalho quando nós estamos trabalhando com o Cristo, deve ser sem desinteresse, apenas servindo, sendo instrumentos, porque na verdade nós somos instrumentos, nos colocamos de alguma maneira à disposição para trabalhar com o Cristo. E na verdade nós temos que ser gratos por ter essa oportunidade. Nós temos que ser gratos. Tem uma parte do Evangelho que fala, ide e pregai, ide e anunciai, ide e evangelizai, ide e falar sobre este amor do Cristo para todas as criaturas.
Mas esse ir é ir de uma maneira de uma maneira com gratidão, de uma maneira sabendo que nós estamos tendo essa oportunidade, que nós temos a oportunidade de servir, de auxiliar quando necessário, mas principalmente também aprendermos a ser cada vez mais pacíficos, aprendermos a cada vez nos compreender também, para assim poder cada vez mais auxiliar. E o tema proposto para essa fala é do livro Vinha de Luz, de Emmanuel, quando nos fala operemos em Cristo. E daí nós já vamos ter então uma frase de Paulo, quando ele nos traz: e quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando ele graça a Deus e a Pai. Dando por ele graças a Deus e a Pai. Né? Porque na verdade, como falamos, estamos sim trabalhando, estamos sim tentando ser melhores, estamos sim de alguma maneira nos colocando à disposição para o trabalho. Mas, em primeiro lugar, é o Cristo. Em primeiro lugar, é o Evangelho. Nós não estamos o Evangelho e Cristo, não. É o Evangelho, é o Cristo e nós como instrumentos para também aprendermos. Como bons discípulos, como esses aprendizes que seguem os passos, que tem sim Jesus como seu guia e modelo. E desta maneira tentar também introduzir em outros corações esse Evangelho vivo, esse Evangelho presente, esse Evangelho que quando tentamos pelo menos colocar um pouquinho em prática, já percebemos a diferença em nossas vidas. Auxiliando e adubando a terra e em seguida lançando ao solo sementes e mudas valiosas. Imaginamos quando a gente faz isso na terra, né? Quando o agricultor, por exemplo, ele vai fazer isso na terra. Ele vai preparar a terra, ele vai adubar a terra, ele vai plantar sementes e mudas valiosas para colher de uma maneira com mais forte, com raízes mais fortes. Assim também é o nosso trabalho. Assim também é o serviço mais importante caberá ao Senhor da vida. Ele cuidará das circunstâncias, favoráveis no espaço e no tempo, desenvolvendo-nos a sementeira ou anular-nos ao serviço através de processos naturais, adiando a realização de nossos desejos em virtude de razões que desconhecemos. Essa é nos chama muito a atenção essa parte do livro, essa parte dessa reflexão, né? Que então nós vamos estar semeando, nós vamos plantar, mas quem vai realmente ver se floresceu e se continuamos a plantar é o Cristo. Então aquela pessoa, aquele agricultor, aquele trabalhador, né, no nosso caso, no caso de todos nós que queremos estar no convívio mais próximo do Criador e servindo de alguma maneira, equilibrado, trabalha com títulos de sincera confiança no céu, ignorando de maneira absoluta se colherá flores ou fruto de suas obras no quadro do imediatismo humano. Muitas e muitas vezes
A gente acha que está plantando, a gente acredita que está colocando sementes, mas parece que não nada vem. Parece que não brota. A gente não vê os resultados. Porque muitas vezes nós queremos já de imediato. Isso pode ser em todos os aspectos da nossa vida. Como, por exemplo, quando a gente luta por muitos sonhos e nada acontece. Muitas vezes, aos que desistem, porque, nossa, mas eu tô tentando, eu cansei, e entregam, jogam a toalha, como se diz, e simplesmente a fé ali já vacilou. Outros, por hora, continuam acreditando, entregando aquele trabalho, entregando a nossa vida para o Senhor, fazendo, porque preciso fazer e confiar, trabalhar e confiar, trabalhar e confiar. Isso às vezes cansa em muitos momentos. Em muitos momentos da nossa vida nós estamos ali trabalhando, e parece que a colheita tá pouca. Parece que não dá os resultados que nós esperamos, mas os resultados eles estão dando de acordo com o que é preciso naquele momento. E no trabalho também. Quantas vezes, principalmente, daí a gente traz um exemplo da evangelização espírita, por exemplo. Muitas vezes os evangelizadores, a gente está falando ali para a criança, está falando para o adolescente, principalmente quando é criança e adolescente, e parece que eles não estão escutando. Muitas vezes parece que eles estão até dispersos. Mas daí em algum momento, ou até às vezes lá em outro encontro, passa não sei quantos encontros, eles dizem: ah não, mas eu lembrei dessa frase. Ah, eu estava na escola e daí eu lembrei do que nós estudamos e eu fiz de outra maneira. Ou seja, é a semente que ali de imediato pareceu que nada aconteceu. Pareceu que não colhemos ainda. Mas a verdade foi plantada e sim, não foi no imediatismo, mas de alguma maneira ela floresceu. Mas a gente tem que estar com a consciência tranquila que em todos os aspectos da nossa vida nós estamos plantando as melhores sementes possíveis. Porque se a gente tem essa consciência, realmente, nós não vamos nos preocupar como que nós vamos colher. Porque de alguma maneira nós vamos colher, irmãos e irmãs. Nós vamos. Tudo que a gente tem lançado à terra, tudo que é sentimentos que nós estamos espalhando, volta. É uma lei. Nós não temos como fugir disso. Então a nossa pergunta, e é uma pergunta que deveríamos nos fazer sempre, e acreditem, nem sempre é bom quando nós nos mergulhamos lá dentro e a gente pensa assim: poxa, esse dia eu meio que falhei um pouquinho. Mas que interessante que a gente percebe que talvez nesse dia a gente tenha falhado, porque no outro a gente vai vigiar mais. A gente vai cuidar mais dos nossos atos. Porque também é normal, de vez em quando, a gente não cuidar daquela sementinha. Ou aquela sementinha já ser uma sementinha que não deveria nem estar ali. Porque nem vai florescer. E se florescer, como diz outras reflexões, momentos assim de que a gente já percebe na própria história, na nossa própria vida, ela vai florescer, mas ela vai ser arrancada fora. Porque o fruto ali não foi um fruto bom. Ampara-se, todavia, na providência divina e trabalha sempre a benefício de todos. De todos, vejam só.
Ampara-se, vamos nos amparar, vamos acreditar. Vamos acreditar. Nem sempre é fácil, nem sempre. Ampara-se, todavia, na providência divina, acreditarmos que tem alguém por nós. Mesmo quando tudo parece escuro, mesmo quando tem uma tempestade caindo, tem alguém por nós. E trabalha sempre a benefício de todos. E quando nós pensamos, mas quem é esse todos? Todos os nossos irmãos. Independente de onde estão esses irmãos. Daí a gente vai lembrar, né, do Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. A gente vai pensar na paz. A gente vai pensar nessas guerras que estão acontecendo aí de irmãos contra irmãos. Quantas vezes nós também estamos em guerra, não matando com essas armas que realmente ferem o corpo físico, mas quantas vezes nós estamos em guerra interna com outro irmão? Só não estamos com arma, mas muitas vezes nós estamos. Muitas vezes nós queremos fechar tudo que é possibilidade para um irmão, porque acha que ele não é merecedor ou porque julga por ele ser uma maneira diferente que nós somos, por ele ter outra religião, por ele ter outro pensamento, por ele acreditar no que talvez nós não acreditamos, ou por nós acreditar e ele não acreditar em algo que a gente acredita, e queremos separar, fechar as fronteiras, nos fechar os nossos corações. Já chega às fronteiras, né, que se quer fechar, para que irmãos e irmãs não possam permanecer juntos, já que somos filhos do mesmo Pai. Cumpramos assim nossa tarefa, por mais alto ou mais humilde. Não existe trabalho menor do que o outro. Todo trabalho é importante, mas precisa ser feito com o coração. Todo trabalho é importante. Todo. Se uma coisa na nossa casa, no nosso lar, ela não funcionar direito, vai desequilibrar. Vejamos. No calor, no forte do calor, quando está muito calor, aquele calor que quem tem pressão baixa, né, quase desencarna, porque acha que vai desencarnar, na verdade, né, porque na verdade não, mas acha que vai desencarnar porque só dá querendo dar desmaio. Quem tem pressão baixa sabe o que eu tô falando, né? Eu me sinto muito ruim no verão, por isso que eu trago esse exemplo. Então, a gente quer o quê? Quer o ventilador ou o ar-condicionado, que seja funcionando, ou quer estar numa sombra. Mas e se falta água, por exemplo? Nós vamos estar nos refrescando, mas ao mesmo tempo nós vamos sentir sede. Ou seja, precisa das duas. Precisa ter água também naquela casa. Se a luz está acesa, mas, por exemplo, no forte do inverno agora, tem luz, tem tudo, mas o chuveiro queimou. Não tem luz, chuveiro é de menos, queimou. Mas imagine tomar banho com uma água bem fria no inverno. Diz que tem gente que toma, mas, né, a maioria não consegue. Eu prefiro tomar com uma água quentinha. Ou seja, um detalhezinho ali. É uma água quente, mas que faz a diferença. Exemplos práticos do dia a dia, das nossas casas. Uma torneira que está pingando, é uma torneira que está pingando. A gente vai pensar no desperdício da água, mas
se torna algo grande depois desse desperdício. Se torna algo grandioso essa torneira pingando. Tem uma pessoa, a gente vai cozinhar, mas tem tudo para cozinhar ali. A melhor carne, o melhor arroz, mas faltou o sal, que diante de todos esses produtos, né, para fazer alguma comida, vamos supor, o de menor valor aparentemente faltou. A comida não vai sair boa. Por quê? Porque o sal é tão importante ali naquele momento para o trabalho, para a pessoa que está cozinhando, ele é tão valioso quanto a carne, quanto o arroz, quanto o feijão. E no trabalho, para sermos cada vez mais fraternos, para uma tarefa, seja ela qual for, dentro de um espaço religioso, de um espaço onde estamos para servir, não existe algo de menor valor. Porque se desencaixar uma peça, se perde tudo. Falta, dá aquela sede porque não está completo. Porque não está completo. Imaginamos o centro espírita sem a recepção. Imaginamos o centro espírita sem alguém que está ali para conversar conosco, sem o estudo, sem as doutrinárias. Se faltar um aqui, pode até parecer que funciona, mas a verdade é que vai quebrar o elo. Porque nós precisamos, logo que chegamos daquele momento fraterno, nós precisamos muitas vezes ser escutados, nós precisamos muitas vezes de alguém que nos oriente ali, que nos mostre os livros, que entenda sobre os livros. Nós precisamos de alguém que vai fazer uma prece. Nós precisamos de alguém que direcione as coisas mais burocráticas. Porque vai ter irmãos que vão entender e vai ter irmãos que não vão entender. Vai ter irmãos que vão sentir envergonhados de ir fazer uma prece. Vai ter irmãos que podem até se sentir envergonhados de fazer uma prece, mas a parte burocrática ali vão resolver tudo para o funcionamento perfeito de uma casa espírita, por exemplo. Então, tudo é valioso. Tudo é importante. Vai ter irmãos que não vão fazer a prece, mas vão se doar para um passe de uma maneira tão carinhosa e tão fraterna que vamos conseguir sentir a presença da espiritualidade. Tudo é extremamente importante. Então, cuidamos do nosso trabalho, primeiro, com total desinteresse, pensando sempre em servir a todos. E que, principalmente, o elo cada vez mais se fortaleça. Mas não estamos falando só em casa espírita, estamos falando no geral também, dentro dos nossos lares. Toda tarefa também é extremamente importante, toda fala é extremamente importante. Na nossa sociedade, tudo que for feito com amor é extremamente importante. Aliás, o amor precisa cada vez mais prevalecer na nossa vida, na nossa existência. E assim, agradecidos por esse momento, nos despedimos e que a espiritualidade continue conosco, continue dentro dos nossos lares, para que a gente consiga se envolver cada vez mais com essa luz divina, para que a gente consiga cada vez mais estar bem conosco mesmo, com as pessoas que nos rodeiam, e que a gente saiba que existe algo muito valioso também, que é nós. Nós. Você agora que está escutando essa mensagem, essa reflexão, você é extremamente valioso. Você foi escolhido
escolhida para estar aqui agora nessa reencarnação, porque alguém acreditou em você. Só nessa existência você teve 2 sim. O primeiro, de toda uma programação espiritual, quando teve a oportunidade de estar aqui. Um sim, sem falar a programação toda. Depois, quando seu pai e sua mãe disse sim. 2 sim. E qual o sim que nós estamos dando para a vida, para que a gente consiga valorizar cada vez mais a oportunidade de estar aqui? Em nome de Deus, Jesus, agradecidos por esse momento, nós encerramos essa reflexão abraçando a todos de uma maneira muito especial, tendo a certeza deste amparo. Que assim seja.